Muitas pessoas já se vê na obrigação de orar. E deixa eu falar, Deus não quer que você se sinta obrigado a orar por Ele. É como eu estava conversando com o pastor Jorge no início. A oração é a conversa tua com o Pai. Imagina você ser obrigado a conversar com alguém. Ninguém se sente bem com isso. Agora, aquelas pessoas que te agradam, você chegar perto dela e conversar, você tem prazer. É essa oração, é isso. É esse relacionamento que Deus quer construir com a tua vida. Então já quero iniciar esse culto de hoje de uma maneira linda. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E eu quero que você tire um momento para você e Deus. Nessa noite, você vai falar com teu Pai, aquele que sim tem cuidado de você. Que essa conversa, esse princípio de conversa agora, nesse princípio de culto, venha ser uma conversa agradável, nada forçado, nada porque o pastor está pedindo, mas sim porque você tem prazer de fazer isso. Então feche os seus olhos agora e ore junto comigo. Deus, nós queremos nesse momento dizer, ó Pai, muito obrigado por tudo aquilo que Tu tem feito. Dizer, Senhor, que todos os dias quando nós levantamos, Deus, quando vamos para o nosso trabalho, Deus, quando alimentamos, ó Pai, essas coisas só acontecem por causa, Deus, da Tua permissão, por causa, Senhor, da Tua proteção, por causa do Teu cuidado, Deus. E esse é o momento, Senhor, nesse culto de domingo, nesse princípio, que nós queremos tirar esses poucos minutos para Te agradecer, para Te dizer muito obrigado, Deus, porque mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante dos nossos tropeços, mesmo diante, Deus, de tudo aquilo que às vezes deixa o Teu coração triste, Senhor, Tu não recolhe a Tua mão, Tu não vira as costas para nós, Tu não tampa o Teu ouvido, Deus, porque Tu sabe, Deus, que talvez a nossa luta, ela é algo difícil, por causa que espiritualmente, Deus, o diabo tem tentado afastar-nos, ó Pai, da Tua presença, da Tua vontade, mas dentro de nós, esse Espírito, Senhor, que move, esse Espírito, Senhor, que age, luta ao nosso favor. E nessa noite eu quero lhe pedir, Senhor, se há algo dentro de nós que não Te agrada, se há algo dentro de nós que tem sido empecilho, pelo poder que há no nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, decretar por terra, em nome de Jesus, a cada coração, Espírito Santo, eu sei que Tu esquadrinha, eu sei que Tu guarda, eu sei que Tu sabe de tudo aquilo que passa. Então em nome de Jesus agora, já comece a mover, Espírito Santo de Deus. Tu tem liberdade nessa casa, Tu tem liberdade nesse altar, Tu tem liberdade nessas vidas. Não estamos aqui, Senhor, simplesmente para fazer desse culto como uma coisa corriqueira, como uma coisa de costume aos domingos, não, Deus. Estamos aqui para buscar a Tua face, estamos aqui para adorar a Ti, estamos aqui, Senhor, para prestar a Ti, Deus, uma adoração, um louvor, ó Pai, a qual Tu é merecedor. Estamos ensaiando, ó Deus, aquilo que vamos fazer eternamente no céu, Senhor. Então em nome de Jesus, não permita, Deus, que as patas sujas do diabo venham tomar lugar no coração do Teu povo, venham tomar lugar na mente do Teu povo. Eu repreendo, Senhor, qualquer intento do maligno, qualquer ação, Senhor, monstruosa dele, que seja desfeita agora, não pelo meu poder, não pela minha autoridade, mas na autoridade e no poder que é no nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, Deus, as vidas eu já quero ministrar nessa noite serão transformadas, aprenderão e seguirão conforme a Tua vontade, Deus, nessa noite. Então vem, Senhor, faça o Teu querer nas nossas vidas, faça a Tua vontade nas nossas vidas, Deus. É o que nós pedimos a Ti, Deus, é o que nós apresentamos diante de Ti, sabendo, Deus, que tudo que acontece aqui hoje, e tudo que tem acontecido no decorrer das nossas vidas, não foge do Teu poder. Então a expectativa para hoje é grande, porque não estamos esperando em homem, estamos esperando num Deus que vai ser adorado, e que do alto, Senhor, falará com nós, estenderá a mão para nós, sim, Senhor, responderá a oração feita nesse lugar. Então eu lhe peço, Deus, esteja conosco nessa noite, esteja no momento do louvor, esteja nas orações que serão feitas, esteja no momento da palavra, capacitando, Senhor, ungindo, Senhor, dando autoridade, Deus. É o que eu oro a Ti, é o que eu agradeço a Ti, em o nome de Jesus, amém e amém. Se você pode, eu queria que você aplaudisse ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo.
aplaudir ao Senhor mais uma vez, pedir que a presença dEle reina aqui neste lugar. Estamos aqui para adorar ao nome dEle, o nome dEle vai ser engrandecido no nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com alegria, vamos estar fazendo algo diferente para Deus, mas é tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Então sinta-se à vontade, se alegre-se nele, sorria, levante suas mãos, pule, cante, porque você está adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele merece o melhor. Vamos adorar a Deus, aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos lá com as palmas. Aleluia, Senhor. Tu és adorado, Deus. És glorificado, Senhor. Ao descer, teu nome eu proclamarei, no ritmo do coração, levarei a salvação, do fogo em meu olhar, brilhando está, a chama não se apagará, as ruas do amor refletirá, a glória resplandecerá, luz jamais me deixará, em minha vida está esse amor.
pode aplaudir o Senhor bem forte. Tu és digno, Deus. Tu és digno, Senhor. Rocha inabalável, outro igual.
Deus. Tua presença, Senhor, é o que nós queremos. Envolva-nos, 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 Senhor, envolva-nos. Envolva-nos, Senhor. Envolva-nos, Senhor, com a tua presença. Nós estamos clamando a um Deus verdadeiro, a um Deus que vive, a um Deus que reina.
Quantas pessoas que estão aqui que conhecem alguma coisa sobre construção? Que sabe pelo menos alguma coisa sobre construção? Mexer a massa. Vocês conhecem alguma coisa também de construção? Pelo menos carregar bloco, vocês sabem. Me ajuda aí. Jogar telha para. Eu gostava daquilo. Pegava tijolo baiano e mandava para cima. Eu quero pedir para que cada um de nós hoje, naquilo que nós estamos nesse processo dessa série de mensagens que nós vamos estar fazendo, baseado no livro de Neemias, algumas coisas que nós podemos fazer para construir e reconstruir áreas das nossas vidas. Há pessoas que estão aqui hoje, que como eu, tem áreas da sua vida que precisam ser reconstruídas. Tem pessoas que estão aqui hoje, que com certeza estão precisando fazer uma base sólida para construírem algo na vida de vocês. E eu quero, como foi falado na semana passada, dando a introdução àquilo que nós vamos estar fazendo, hoje eu quero, junto com vocês, aprender alguns passos que eu acredito que Neemias nos ensinou, para que tanto as nossas vidas, como vida de pessoas que estão à nossa volta, parentes nossos, pessoas, entes queridos nossos, que também passaram ou estão passando por lutas, tribulações, humilhações, que de repente eu e você possamos ajudá-los. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Eu denominei o título dessa mensagem como Alicerçando a Minha Construção. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Eu acredito que vai estar sendo colocado na tela. Diz assim as Santas Escrituras: quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E aqui começa a oração. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso aos que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração do teu servo que está fazendo diante de ti, dia e noite. Em favor dos teus servos, o povo de Israel, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se você forem infiéis, e eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu colocarei em prática tudo aquilo que eu disser. Vocês que mesmo estão espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração que os teus servos, que têm prazer em temer ao teu nome, fazem com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência diante deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. E olhando para esses versículos, pedindo a Deus orientação para
Ele pudesse nos ensinar algumas coisas, alguns passos, algumas lições, para que nós possamos alicerçar a nossa construção, para que nós possamos, se você estiver aqui hoje para construir algo, que você construa com base sólida em confiar e obedecer ao Senhor. Que você tenha a certeza de que tudo aquilo que você vai fazer, você vai estar basado, você vai estar firmado no Senhor. A palavra de Deus nos dá entendimento que quando nós firmamos a nossa fé na rocha que é Cristo, pode vir os ventos que vierem. Eu te garanto para você que a nossa construção, ela não vai ruir, ela não vai cair. E para se fazer uma obra, temos que buscar recursos. E tudo aquilo que for necessário para a execução dessa construção ou dessa reconstrução. Aí eu tenho que buscar direção. E essa direção, ela só pode vir de Deus. Em uma construção para ser feita, temos que fazer planejamento, temos que ter direção. Para que haja a concretização daquilo que estou querendo fazer. Olhando para o livro de Neemias, nós podemos tirar algumas lições práticas, mas nós temos que colocar ela em execução. E como foi falado na semana passada, foi abordado alguns pontos, e esses pontos são: saiba quem você é. 2, você foi colocado no lugar certo. 3, esse é o dia de se preocupar a ponto de perguntar. E saiba identificar o problema. Esses foram os 4 pontos abordados. Dentro dele, outras coisas foram faladas, mas esses foram os pontos chaves para que nós possamos nos localizar. Aqueles que já tiveram aqui a semana passada, que escutaram a mensagem, que tiveram a mensagem, mas você que não, você também pode pegar através do nosso site, do site da igreja, pegar a mensagem, lá tem os arquivos das nossas mensagens, e você pode ter ideia daquilo que vai estar sendo falado e daquilo que nós podemos aprender através disso. Como uma construção, ela é feita de etapas, assim também é a nossa vida para com Deus. É através da oração, é através da busca em Deus, direção a Ele, que eu e você vamos ter, com certeza, motivos, nós vamos ter certeza da onde nós estamos indo e onde nós queremos chegar. Quando nós olhamos no versículo 4, a Bíblia diz que Neemias perguntou para aqueles que vieram até a cidade. Se eu for pensar, Neemias de repente estava numa situação um pouco melhor daqueles que estavam em outro cativeiro, do povo de Judá. Porque ele era copeiro do rei. Era uma profissão até arriscada. Porque se o rei não fosse benquisto, as pessoas vão querer matá-lo através da comida, quem ia morrer era o copeiro. Mas ele estava numa situação até privilegiada. Porque quando você vai para o versículo 4, vai estar dizendo aí que quando ele perguntou ao seu irmão e àqueles que tinham ido à cidade, ele perguntou: como é que está a situação do povo? E foi falado para ele: olha, a situação é essa, o povo que restou está sendo humilhado, está vivendo em miséria, por causa de desobediência. Pano de fundo já foi falado na semana passada, das 3 situações em que o povo tinha sido levado cativo. Mas o povo que restou, além de estar sendo humilhado, estava em miséria. Se eu tentar contextualizar para os dias de hoje, no nosso meio, quantos que nós conhecemos, que também não estão sendo humilhados, também não estão vivendo em miséria, e aí eu levo para o lado espiritual, sendo capacho de Satanás, vivendo debaixo da ordem de Satanás, quando Deus quer para o seu povo libertação, quando Deus quer para o seu povo, que o seu povo tenha uma vida, e ela tenha ela em abundância. E quando eu pego a situação de Neemias, buscando daquilo que ele pode me ensinar, ele escutou o que estava acontecendo, e a Bíblia diz que ele lamentou, ele chorou,
Ele se compadeceu da situação daqueles que estavam perdidos ou que estavam em dificuldade. Eu quero trazer essa situação para mim e para a sua vida, para que eu e você, como foi falado aqui no início, que eu quero que naquela coisa que eu sempre falo de oração, é que eu e você tenhamos um relacionamento íntimo com Deus, a ponto de eu falar com Ele e escutar o que Ele tem para me dizer. Porque através disso, aí sim eu vou ter a minha vida baseada, eu vou ter minha vida firmada na rocha que é Cristo, e eu vou escutá-lo para saber o que Ele quer que eu faça. Porque Neemias, durante toda essa oração, se você observar a oração de Neemias, ele buscou em Deus direção daquilo que ele tinha que fazer. E se você conjugar, ou se você ligar as duas palavras, hora de falar, de dialogar, e ação, de fazer algo, de movimentar em algo, de fazer alguma coisa, é isso que o sentido de oração tem para nós, pelo menos para mim. Eu falo e ajo. Oração não é um monólogo que eu falo com a parede. Não, é um diálogo que eu falo com alguém que vai me responder. E quando eu me coloco na posição a qual, da mesma forma como Neemias fez, eu vou começar a ter entendimento de que de repente algumas coisas estão acontecendo na vida de muitas pessoas, porque elas não estão fazendo aquilo que a própria palavra de Deus nos ensina. Duas coisas eu percebo quando eu olho para esse texto. Eu vou pular um pouco aqui, vou lá para frente. Como é que está a sua oração? Se é que você ora. É isso que eu gosto. É honestidade. Primeira palavra que eu escutei, péssima. E eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus, é que quando eu confesso o meu pecado, quando eu confesso, e nós vamos trabalhar exatamente nesse panorama, nesse segmento, de que daquilo que Neemias fez, e eu vou começar de mim, eu tenho chorado, eu tenho lamentado pela situação que muitos têm tido. Mas eu não quero ficar simplesmente no choro e na lamentação. E muitas das vezes não é nem lamentar, é muitas vezes murmurar. Deus, por que isso, Deus? Não, Deus, eu não mereço isso. Really? E o que você está fazendo para mudar isso? Como é que você está me buscando para mudar essa situação? Ou você está deixando que essa situação te frise a tal ponto de você não fazer mais nada a não ser, de vez lamentar, reclamar? Neemias lamentou, chorou. Por vários dias, a Bíblia diz que ele jejuou, consagrou, ele tirou um tempo com Deus. Ele buscou em Deus. A Bíblia diz que ele orou. E aí começa a oração dele. E é através da oração dele que eu quero tirar a lição para mim e para a sua vida. E a minha pergunta para mim e para você, se dentro daquilo, já que eu perguntei de oração, já que todo mundo aqui ora, não é? Amém? Ainda bem que muitos não falaram amém. Porque quando você está falando amém, você está concordando comigo. Na sua oração, você faz duas coisas que eu acho que tem que ter na sua oração. Você confia naquilo que você está falando com Deus? Você confia naquilo que você está falando com Deus? Porque se você confia, você vai entrar num outro problema agora. Porque se você confia naquilo que você está falando com Deus, você tem que obedecer aquilo que Deus mandar você fazer. A minha pergunta é, na sua confiança, ela está ligada à obediência? Porque muitas das coisas de repente não está acontecendo, porque às vezes nós falamos que confiamos, mas as nossas ações acabam dizendo que não. Por vezes nós falamos que confiamos em Deus, mas queremos tomar direção das coisas nas nossas vidas. Quantos não são assim? Deus está te levando em determinada situação. Você está vivenciando uma situação que você sabe que é Deus que te colocou nela, mas você quer de todas as formas que você não quer viver aquilo. Você não quer trabalhar aquilo. Você não quer que Deus trabalhe aquilo na sua vida. Não, Deus, isso aí não é para mim. Isso é para qualquer um, menos para mim.
Deixa eu te falar. Servir a Deus não é água com açúcar. Servir a Deus, você vai ter dificuldades. Neemias estava na casa, estava no palácio do rei. Ele se compadeceu da situação dos seus irmãos, mas ele também era cativo. Ele também era escravo. Mas vamos pular, vamos seguir a ordem, que eu avancei naquilo que eu tinha que falar. Depois de ouvir os seus conterrâneos, Neemias, logo uma reação natural, em se compadecer-se, ele chorou e lamentou, mas partiu para a ação. Ele jejuou e orou, buscando estratégia, direção, para poder tirar o povo da situação a qual eles estavam vivendo, porque a Bíblia diz que a cidade estava, os muros da cidade estavam destruídos, e como foi falado, e como os muros era sentido de segurança, era sentido de quem estava, os portões era aquilo que livrava o povo do perigo, livrava o povo dos seus inimigos, e aquilo tudo estava destruído. Então ele precisou buscar orientação em Deus, o que ele tinha que fazer, o que o povo poderia fazer para sair daquela situação. Algumas coisas nós temos que fazer para que nós possamos alcançar os nossos objetivos nas nossas vidas. Isso é confiança e obediência. Essas duas coisas, elas estão ligadas. Não é possível demonstrar confiança sem obedecer. Neemias orou, jejuou e pediu direção a Deus. E obedeceu aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Não foi nenhum profeta lá falar para Neemias, ó, vai fazer isso, isso e isso. Não. O Espírito de Deus testificou no coração de Neemias aquilo que ele tinha que fazer. Por vezes, deixa eu te falar, meu amado, eu creio em profecia, eu creio em que Deus usa homens e mulheres de Deus, mas eu também tenho certeza de que Deus, Ele muitas das vezes Ele quer falar diretamente com você. Ele não quer falar com outras pessoas, Ele quer falar com você, e através de você, Ele fazer grandes coisas. O que nós temos nos acomodado ou nos acostumado, que é mais fácil eu escutar de outro do que eu mesmo buscar em Deus aquilo que Ele quer falar para mim. E Deus quer falar com a sua igreja. Deus tem anseio de falar com a sua igreja. Como foi falado, volto a repetir, aqui no início do culto. Oração ou conversar tem que ser uma coisa natural. Você tem que... eu gosto de falar com Deus. Quantos gostam de falar com Deus aqui? Neemias inicia sua conversa. Então eu disse ao Senhor, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso para aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Eu, através da Bíblia, eu reconheço a soberania de Deus. Eu reconheço e exalto a Deus. Primeira coisa que Neemias me ensina, eu não sei como é que você inicia a sua conversa com o Pai. Eu não sei como você inicia, mas eu quero te incentivar, eu quero te orientar daquilo que Neemias me dá a orientação, de sempre que você adentrar para falar com o seu Senhor, exalte a Ele, engrandeça o nome dEle, porque a Ele honra, a Ele glória, a Ele domínio, a Ele louvor. A grande problemática nos dias de hoje é que nós temos adentrado para falar com Deus como se Ele fosse meu servente, não como meu Senhor. Muitas das vezes a oração, nossas orações, ela tem tido um cunho de faça isso, eu quero aquilo, e toma assim, toma assado, e Deus, e quando é que você vai me exaltar? E quando eu vou ser engrandecido através do seu nome? E eu buscando dentro da palavra de Deus, primeiro me vem Neemias, já que nós estamos trabalhando no livro de Neemias.
Neemias me ensina no versículo 5, como é que ele entra para falar com Deus. Ele viu a situação do povo, ele se compadeceu da situação do povo, ele chorou, ele jejuou, e a primeira coisa que ele fez, ao entrar na presença de Deus, Deus grande e soberano, Deus soberano, ele se colocou na posição dele de servo, e engrandeceu o nome do Senhor. E ao fazer isso, outros livros da palavra de Deus me dão esse entendimento. Quando eu vou para Êxodo, no capítulo 15, no versículo 2, o cântico de Moisés, ele engrandecendo o nome de Deus. Diz assim a palavra, para ela não ficar na minha. Êxodo no capítulo 15, versículo 12. O Senhor é a minha força, é a minha canção, é a minha salvação, e Ele é o meu Deus, e eu o louvarei, o Deus do meu Pai, eu te exaltarei. Os Salmos está repleto de exaltação a Deus, repleto de exaltação. Eu quero ser um salmista, você deve ser um salmista. Todo mundo quando fala de salmo só lembra de Davi, não. Tem vários homens na palavra de Deus que foram salmistas. Você pode ser um salmista. Você, aliás, vou melhorar. Você deve ser um salmista. Você deve exaltar o nome do Senhor. Você deve engrandecer o nome do Altíssimo. Isaías, no capítulo 25, versículo 1, diz assim: Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei, eu te louvarei o Teu nome, pois grande perfeição tens feito maravilhas com coisas planejadas. O que não falar então do cântico de Maria? Lucas, no capítulo 1, no versículo 46, diz assim: Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra no Deus meu Salvador. E vamos na oração mais conhecida, naquilo que o próprio Cristo nos ensinou. Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Como é que está a minha e a sua oração? Nós temos exaltado o nome do Altíssimo? Se eu confio em Deus e Ele é soberano, eu vou entrar em sua presença exaltando pela sua grandeza e soberania. A segunda coisa que eu vi, e eu estou pedindo muito para Deus isso, é um coração aquebrantado. E que quando você, continuando nos versículos, no versículo 6 e 7, Neemias reconhece, ele reconhece os pecados dele e do povo. Porque quando você volta no versículo 4, você vai observar tudo que é falado. Aí você vai para o versículo 5. Aí no versículo 6 ele fala exatamente quem é Deus. E aí ele começa a falar: nós pecamos contra ti, nós desobedecemos os seus mandamentos, nós vergonhosamente viramos, é isso o sentido, viramos as costas, nós temos sido infiéis a ti. Você quer fazer uma oração que vai chamar a atenção de Deus? Confesse os seus pecados, dê nome ao seu pecado. Você está falando com quem? É com seu pai, não é? Porque semana passada um dos pontos
foi de você se conhecer, quem você é. Não foi esse o ponto? E foi falar que nós não estávamos sozinhos, que nós éramos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, e a Bíblia diz para mim que Ele é fiel e misericordioso para me perdoar de todos os meus pecados, mas para que Ele possa me perdoar dos meus pecados, eu tenho que confessar. Esse negócio de ser zen não cola muito, não. Não. Abra a boca. Fala com seu Deus. A Bíblia diz no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, fala para que quando você quiser falar com o Pai, entra no seu quarto em secreto. Você não precisa vir aqui na frente aqui. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Mas entre em secreto com o Senhor e converse com Ele, igreja. Converse com o seu Pai. Seja franco com Ele. Deus, eu estou assim. Senhor, a carne ela tá pulsando mais do que deve. Senhor, eu não estou conseguindo direcionar a minha vida, Senhor, porque eu tenho pecado contra Ti. Senhor, me livra desse pecado. Um dos homens que mais escreveu na Bíblia. A Bíblia diz para mim que em determinada situação ninguém sabe o que é. A Bíblia não me dá parâmetro, então eu paro onde a Bíblia não me dá, até onde a Bíblia me deixa. Paulo falando assim: olha, Senhor, por 3 vezes eu orei a Deus para que Ele me arrancasse o espinho da carne. Muitos falam que é uma coisa, muitos falam que eu volto a repetir. Até aqui onde a Bíblia me mandou eu falar, eu falo. Daqui para lá eu não vou não, porque eu não sou doido. Se esse espinho na carne fosse o pecado, se fosse, o Senhor talvez não teria dito para ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas o Senhor, sabendo que eu e você somos fracos, Ele quer escutar de mim, de você, essa fraqueza, essa dependência que eu tenho de você. Neemias foi e falou da sua fraqueza, porque eles tinham pecado. Eu e o seu povo pecamos contra ti. E eu posso me tomar agora à frente de Neemias e falar: Senhor Jesus, eu e o teu povo, Catedral de Adoração de Brighton, temos pecado contra ti. Sorry se você não gostar. Eu e o teu povo aqui temos pecado contra ti. Reconheça a situação em que você está. Como numa construção,